Deixa eu me ajeitar aqui, igreja. A paz do Senhor, amém? Boa noite. Estou gelada, tá? Que para mim é uma honra, depois de tantos anos, né? Estar aqui com vocês e dessa vez trazendo uma palavra, amém? O bispo, ele me ligou ontem, me mandou uma mensagem me convidando para trazer uma palavra. E eu falei para ele, bispo, olha, tem muito tempo que eu não prego, amém? Eu não sou uma pregadora, mas eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês, amém, igreja? Glória a Deus. A palavra que eu vou ler é uma palavra bem conhecida. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. Aleluia. Eu vou ler e depois eu quero orar, amém? Para que o Senhor venha com graça sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Eu vou pedir para o irmão colocar no livro de João, capítulo 15, né? Do verso 1 até o 5 eu vou ler. Amém? Quem puder se colocar de pé, pode ir abrindo a sua Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. João 15, do verso 1 em diante, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Só até aí, tá bom? Só até aí. Agora eu quero orar, quero pedir ao Senhor para me ajudar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nessa hora eu entro na Tua presença, Deus, com meu coração aberto, meu Senhor da glória, pronta, Pai, para falar da Tua palavra, falar do Teu amor, meu Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, mais uma vez, fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor, que eu seja a boca de Deus nessa noite, Pai. Primeiramente, Pai, na minha vida e na vida da igreja, Senhor, que meus irmãos, Senhor, possam receber a Tua palavra nessa noite, que eles saiam daqui, Pai, com a certeza, Pai, que Tu é o Deus da recompensa, que Tu é o Deus, Pai, que supre todas as coisas, e Tu é o Deus, Senhor, que está conosco, Pai, todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa hora. Fica comigo, Espírito Santo, fica comigo, Deus, porque eu preciso de Ti. É assim que eu oro e te agradeço por mais essa rica oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Essa palavra, todos conhecem, é uma palavra poderosa, né, dizendo que Jesus, ele é a videira verdadeira. E eu estava aqui pensando, lendo essa palavra, trocando ideia, né, com meu esposo, o pastor Anderson. E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, na verdade, ela fala de uma forma diferente, né, conosco. E 2 pontos que me chamaram a atenção nesse texto. O primeiro ponto, que Jesus aqui ele se coloca como uma árvore, como uma videira, amém? Como uma videira. E eu fiquei a pensar, porque Jesus, amados, né? Nós sabemos que Jesus foi cantado aqui, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o libertador, ele é o leão de Judá, aquele que guerreia por mim e por você. Eu poderia ficar aqui falando muitas coisas sobre Jesus, amém? Poderia falar, mas ele aqui se colocou como uma árvore, como uma videira, como um pé de uva, né? Que todos sabem que a videira, ela produz uva. E a uva,
na época de Jesus, era uma fruta importante. É uma fruta importante porque é produzida o vinho, amém? E o vinho, naquela época, simbolizava o quê? A alegria, não é isso? Então, uma bebida importante que todas as festas daquela época se utilizava o vinho, amém? Nós temos aí alguns exemplos. O Senhor transformou, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Na nossa ceia, quando nós lembramos da morte de Cristo, nós usamos o quê? O suco de uva, né? Não o vinho, mas o suco de uva. Então é importante demais. Jesus, ele é poderoso. E o segundo ponto é que ele se coloca como a videira verdadeira, amém? Jesus também diz o quê? Que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é o quê? A vida. Então, quando Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira, ele diz o que para mim e para você nessa noite? Fala para o teu irmão, Jesus é a verdadeira alegria. Amém? Jesus é a verdadeira alegria. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Existe a falsa alegria. É o ponto que eu quero falar um pouco aqui para vocês. Ele é a verdadeira alegria, mas existe a falsa também. Que alegria falsa é essa, meus amados? É uma alegria do mundo, uma alegria momentânea, uma alegria que durante alguns anos da minha vida eu provei dessa falsa alegria. Para quem me conhece, né, tem alguns aqui que foram da época do qual eu me converti, eu não vou aqui ficar dando meu testemunho, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho um passado de falsa alegria. Falsa alegria de quê? Do carnaval, por exemplo, é uma falsa alegria. Uma falsa alegria do álcool, da droga, da briga, da confusão. É uma falsa alegria. Amém? Mas Jesus, ele se coloca aqui como a videira verdadeira. Ele está dizendo para mim e para você, filho meu, eu sou a alegria verdadeira. Ele é a videira, ele é Jesus. Aleluia. Ô Santo Deus da glória. E por isso, meu irmão, que eu quero falar um pouco para vocês aqui, né, eu destaquei aqui alguns tópicos. Então, Jesus, ele fala, vamos ver lá. Jesus, ele diz, no capítulo 5, deixa eu botar meu óculos aqui, senão eu não enxergo. No capítulo 5, eu sou a videira verdadeira, e vós as varas, ou ramos, em outras versões. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Olha que tremendo. Eu quero falar para vocês. Jesus, eu já falei, Jesus, ele é a videira. Ele é a base mais forte da minha vida e da tua vida. Amém? Jesus é a base mais forte da minha vida, porque se não fosse ele, se não fosse a videira, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui hoje de pé, igreja. Eu não estaria aqui, tá? Porque eu sei o que eu estou falando, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui hoje para poder dar esse testemunho para vocês e dizer para vocês como ramos, porque aqui nessa palavra, nós somos os ramos, nós somos os discípulos de Cristo, amém? Glória a Deus. Então, nós como ramos sabemos que a videira e o ramo tem que estar o quê? Inserido, tem que estar junto, tem que estar grudado, amém? Porque o que acontece se eu, como ramo, como discípula de Cristo, me apartar da videira? O que acontece comigo? Quando você vai se distanciando, como uma folha, você seca e morre, amém? Você seca e morre. Então, amados, quanto ramo, Jesus aqui, ele queria deixar um ensinamento. Ele deixou um último ensinamento, né, para os discípulos, né, dizendo que, quanto ramo, você precisa estar inserido, que você precisa dar frutos, mas para isso tem um caminhar, amém? Glória a Deus. Porque quando você se afasta da videira e se torna seco, você não tem mais utilidade para nada, você morre.
Mas se você permanecer na videira, firme, inserido na videira, se você buscar essa videira, hoje você está aqui, amém? Pela misericórdia do Senhor. Então você está buscando na videira, você está na casa de Deus. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, como eu. Hoje, um tempo chuvoso, amém? Meu esposo aí ficou doente, tomou injeção na veia, mas nós estamos aqui, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que Jesus é a videira verdadeira, Ele é o caminho, igreja. Ele é o caminho. E nós, quanto ramos, precisamos estar inseridos, né? Inseridos na videira. E eu disse aqui para vocês que a gente morre, né? Eu me perdi um pouquinho aqui. A gente morre quando se aparta da árvore. Por que isso? Porque muitas vezes, né? Eu creio que isso não aconteça aqui com ninguém. Mas se acontecer, não é vergonha para ninguém. Porque muitas vezes você precisa se fortalecer na videira. Hoje você está aqui na casa de Deus. Aí você me pergunta, qual é o caminho para eu continuar enxertado na videira e não morrer? O caminho é você buscar ajuda. Eu não sei como que você está se sentindo hoje, né? Todo mundo aqui tem problema, amém? Todos nós temos. Mas por que eu estou de pé, né? Todo mundo passa, eu também passo por algumas situações, um pouco graves até, mas eu creio que o Senhor tem me sustentado, né? Quanto ramo inserida nessa videira. O que você precisa fazer, igreja? Meu conselho para você, jovem, adulto, adolescente, busque a presença do Senhor, amém? A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, aí a sua justiça, e todas as outras coisas o Senhor vai te acrescentar, aleluia. Mas pastor, eu estou fraca, eu não vou conseguir. Vai sim, você tem aqui a sede Fonte da Vida. Você tem aqui o bispo Everaldo e a bispa Clélia. Aleluia. Está fraco? Pede um gabinete para o bispo. Mas não se afaste. Se você vê que você está morrendo, está secando, peça ajuda. Outro ponto que você precisa se fortalecer nessa videira, procure se inserir nos departamentos. Fonte Ação é um departamento maravilhoso para você se encher na videira. Ministério de casais, o fortalecimento, então, atitude jovem, Docmos. Então, não falta locais para você se inserir. É onde você encontra força, amado. É onde você encontra força para se fortalecer, para continuar enxertado nessa videira. Amém? Porque por muitos momentos, a gente se sente abatido, se sente rejeitado, como eu já me senti muitas vezes. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aceitei Jesus nessa igreja com 26 anos. E para quem sabe, eu era uma pessoa bem problemática mesmo. Hoje eu tenho 51 anos de idade. Mas sabe por quê? Eu me emociono de falar. Sabe por quê que eu não morri? Sabe por quê que eu cheguei até aqui? Porque eu pedi ajuda. Eu não tive vergonha. Eu pedi ajuda, eu tive pessoas que me estenderam a mão, irmãos, hoje pastores, na época eram irmãos, não eram nem obreiros, eram obreiros, não importa o título. Se você tem afinidade com um irmão, com uma irmã, que é referência para você, busque ajuda, cola nele. Se ele é cheio do Espírito Santo, cola nele, não é assim? Porque você tem que procurar se unir com pessoas que possam te levantar, te acrescentar. Não te puxar para trás, não te afastar do ramo, porque o mundo é assim. Né? Para quem já viu meu esposo pregando, quando nós não éramos crentes, estávamos caminhando, muitas pessoas entravam no caminho disposta, porque eu aceitei Jesus primeiro do que o meu esposo. E eu orava e fiz muita vigília na Fonte da Vida, botava meu filho pequenininho para dormir no banco, e eu acreditava, eu sabia, falei, meu Deus, já busquei em tudo. Se não for agora, eu vou me matar. Eu pensava assim. Mas eu fiquei enxertada nessa videira e continuei pedindo ajuda. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu sei que todo mundo está sujeito a cair, né? Quem está de pé, cuide-se para que não caia, não é assim que diz? Só que
Até a data de hoje, 25 anos vai fazer que eu aceitei Jesus. Eu nunca me afastei da videira. Eu já fiquei fraca? Sempre. Fiquei. Fiquei desanimado em alguns momentos? Sim. A Bíblia fala que você pode ficar desanimado, mas não abatidos. Desanimado, mas não destruídos. Se você buscar nessa videira, que é Jesus. Jesus é a base mais forte, né? Eu creio muito nisso. Jesus, ele é tudo para nós, né? Para mim, para você. E falando de frutos, o que eu vou dizer para vocês sobre frutos? Frutos é você procurar se inserir. Eu falei sim, mas também tem lá, na Bíblia, no livro de Gálatas 5, se não me falha a memória, né? Verso 22 e 23, que faz o quê? Jesus fala para você fazer o quê? Buscar o quê? Os frutos do Espírito, amém? O que você precisa ter para dar bons frutos, igreja? Temos que tentar, não somos perfeitos, amém? Mas procura limpar o teu coração, amar o teu próximo, ser longânimo em resolver situações, né? Tira toda a raiva do seu coração, se encha de amor, porque Deus é amor. Deus, Ele é amor, igreja. Então, leia Gálatas, receba o fruto do Espírito. Porque quando Jesus, Ele falava com os discípulos, Ele quis deixar o último ensinamento pedindo o quê? Que você ande conforme Ele andou. Né? O discípulo, né? O pequeno Cristo, ele tem que ter a aparência de Jesus. Ele tem que falar como Jesus. Ele tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, não é assim? Porque senão como que você vai dar bons frutos? Se você for uma pessoa que você guarda raiva, rancor, ódio no coração, se você é vingativo, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, em alguns momentos da minha vida, quanto caminhando, eu não vou mentir para vocês, porque eu estou diante da igreja, estou aqui no altar do Senhor, e muitas das vezes eu cheguei assim no culto, independente de título, mas quanto pastora, sentindo raiva, sentindo mágoa, e ali eu vi que não estava legal, porque eu estava me sentindo mal, as coisas não estavam fluindo na minha vida, né? E eu falei, não, peraí, essa é a velha natureza, essa é a velha Analice, essa aí já morreu, né? Nós temos que vigiar em todo tempo, amém, igreja? Então, nós precisamos buscar ajuda. O que não falta são pessoas, a igreja, o corpo da igreja, ela é uma igreja completa, a fonte da vida, né? Você tem pessoas que você pode contar, como eu tenho até hoje. Eu fiquei afastada dessa igreja por 17 anos, afastada entre aspas, mas graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com a igreja, com alguns irmãos, e até hoje eu me aconselho, né, com algumas pessoas, que eu não vou falar o nome aqui, está ali sentado do lado do meu esposo, amém, igreja? O próprio bispo Everaldo, que assim, sinceramente, eu não estou falando aqui para querer encher, né, a bola do bispo, desculpa a expressão, mas assim, eu fiquei muito surpresa com a recepção do bispo, quando ele encontrou com meu esposo, quando começou uma conversa, eu estava orando, buscando me inserir numa igreja, né, no qual nós tínhamos um ministério, e ali Deus deu outra direção. E eu estava orando, pedindo ao Senhor uma igreja, e Deus, eu não imaginava que eu ia voltar para a fonte. Deus colocou o bispo no caminho do meu esposo, porque não foi à toa, amém? E voltando aqui, eu fiquei surpresa, porque o bispo Everaldo, ele nos recebeu muito bem. Eu falei para o meu esposo, eu fiquei surpresa. Então, isso é amor de Cristo, né? Porque em muitos lugares que, de repente, você já congregou, que você saiu, você, de repente, volta e as pessoas não te dão, assim, não te dão muito papo, né? Deixa você de lado, mas não, o bispo, ele fez diferente, ele nos abraçou, amém? Porque tudo tem um propósito, é por isso que você está aqui nessa noite, amém? É por isso que eu e você estamos aqui. E no final desse versículo também tem uma parte muito importante. Que parte é essa? Todos os dias, olha, igreja, eu participo de alguns grupos de oração. E a minha oração de todos os dias, eu falo para o Senhor, sempre, na minha vida, é para a vida, Senhor, sem a Tua presença eu morro.
Sem o Senhor, eu nada sou, nada posso fazer. Quem é você sem a presença do Espírito Santo? Quem é você? Não precisa responder, né? Quem somos nós, né? Sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, eu não sou nada. Nada eu posso fazer. Então, igreja, continue enxertado na videira. Não se aparte dessa videira. Tudo que você fizer na tua vida, veja bem, coloque o Senhor na frente. Não faça nada com as tuas próprias forças, porque não vai prosperar. Já diz a palavra, não vai prosperar. Eu aprendi isso ao longo dos anos, e é muito verdade, não vai prosperar. Você está aqui hoje na quarta da recompensa, amém? Eu vim buscar minha recompensa, né? Então você que veio buscar a tua recompensa, olha para o teu irmão e diz, fica firme na videira. Não se aparte da videira. Não se aparte da videira, porque certamente a tua recompensa vai chegar, amém? Em nome de Jesus, a tua recompensa vai chegar. Bota fé, irmão, em Jesus. Creia que Jesus, Ele é poderoso. Jesus aqui, né, voltando aqui, Ele se colocou como uma videira, porque Jesus era simples, né? Jesus, Ele é poderoso, Ele é tudo de bom, Ele é o alfa, Ele é o ômega, mas Ele se colocou como uma videira, porque tudo que Jesus fazia era simples, Jesus falava por parábolas, amém, bispo? Jesus, nesse último ensinamento, ele quis mostrar para os discípulos, né, ele quis mostrar para os discípulos, conseguirem entender a mensagem que ele estava deixando naquele último momento da ceia, que foi a última ceia de Jesus, né? Para quem não sabe, para quem, se você estudar lá, você vai saber que foi a última ceia de Jesus com os discípulos. Então, ele deixou o seu legado, né? Ele foi para o Pai, mas ele deixou quem? O Espírito Santo, o Consolador. Amém? Que você se fortaleça nessa presença nessa noite, amém? Assim como o Senhor tem me fortalecido, igreja. Que você se encha nessa noite de graça, de força, de poder, de misericórdia. Sabe? Porque todo mundo está sujeito, você se sentir fraco, se sentir desanimado. Mas escute um conselho, peça ajuda, busque ajuda. Não desanima, porque Jesus, Ele é fiel, Deus é fiel. Deixa eu falar melhor isso aqui. Deus, Ele é amor. Ele é misericórdia. Eu sou um testemunho vivo disso, pessoal. Eu sou um testemunho vivo disso. Deus, Ele vai te dar a vitória. Ele te dá sim. Ele não é homem para que minta. Tudo que Deus fala é verdadeiro. A palavra dEle é viva. Ela não volta vazia na minha vida e na vida da igreja. Amém? Vocês recebem essa palavra? E eu vou parar por aqui. Amém? Vou pedir o bispo agora para orar. Se coloquem de pé, porque eu sei que o Senhor vai falar com o bispo nessa noite para te levantar, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não morreu, tá vendo? Amém? Cadê a equipe de louvor?